quem para você é o craque do campeonato? Ah, o craque? Aí tu pegou o diretor, né? Para mim o craque do campeonato é todo o elenco do Corinthians. Todo o elenco foi considerado o craque do campeonato, né? O diretor vai falar de um jogador? Para mim foi o elenco todo. Saí bem, não? Fabinho, o Corinthians volta a ter uma conquista depois de 6 anos, diante do maior rival, e vocês têm pouquíssimo tempo para comemorar, afinal domingo já começa o Campeonato Brasileiro, né? Depois de um ano tão difícil como foi o de 2024, que até a parte final ali, né, o Corinthians brigava para não cair, até a arrancada final, diante desse título, né, das novas perspectivas, o Corinthians entra no Campeonato Brasileiro para alcançar o quê? Qual que é o principal objetivo do time nesse Brasileirão? Competir. A equipe que compete, certamente ela vai brigar por grandes objetivos. São algumas horas que nós temos para comemorar. A gente também não pode se privar também desse momento. Agora, não dá para relaxar, cara. Não dá. A gente está trabalhando numa grande equipe, num clube gigante, um torcedor apaixonado, e entendo que o elenco que o Corinthians tem, a qualidade do elenco, é um elenco que aí certamente vai entrar para fazer grandes jogos em todas as competições que estiver disputando. Domingo já temos aí o Bahia, que é o campeão já estadual, né, do seu estado, e a gente não tem muito tempo para poder relaxar, essa é a verdade. Então você não pode deixar entrar na zona de conforto. O título é importante, sim. Conquistar é algo que a gente precisa acostumar com isso, ter esse gostinho. É muito bom celebrar, estar aqui hoje comemorando esse momento de competição, mas entender que para chegar aqui foi feito muito sacrifício. A galera, a comissão técnica, os atletas, o clube, o presidente, todo mundo teve aí a sua responsabilidade dentro desse processo. Agora é continuar de novo, trabalhar, construir, né, cada tijolinho para que a gente possa voltar a estar aí disputando essas 3 competições que nós temos pela frente. Inclusive, você falou, né, de ficar natural o Corinthians estar nesses momentos. Você acredita que também esse título pode coroar uma virada de chave para um Corinthians que vai voltar a ser protagonista agora nas competições e o torcedor não vai mais passar por aqueles momentos complicados que viveu ano passado? Essa é a nossa intenção. Mas é claro que para isso acontecer, como eu falei, existe um dever de casa que todos nós precisamos fazer. O Corinthians vive um momento complicado na política, financeiramente, o presidente junto aí, né, com a sua diretoria, fazendo um esforço enorme para manter o clube em dia. E o que nós temos que fazer quanto a futebol é isso, é continuar trabalhando, entregando. Nós não entendemos que o Corinthians, o que passou em 2024, é o lugar do Corinthians. Não pode se brincar, né, com futebol. Nós não queremos que o Corinthians passe novamente aquilo que passou. Por isso que foi feito todo o investimento em elenco. Quando eu falo para vocês sempre da estrutura do clube que está sendo melhorada, é porque com todo esse esforço, esse trabalho que é feito, a nossa ideia é que o Corinthians fique consistente, com possibilidades de estar sempre brigando pelos campeonatos que vão ser disputados. E Fabinho, ganhar esse título logo no começo do ano tira um pouco da pressão do time para o resto do campeonato? Pressão domingo já tem novamente, né? Mas é claro que você ganha a vitória, ela é importantíssima. Mas também não quer dizer que nós não temos o que melhorar. Da mesma forma, quando perde, que está tudo errado. Então, a gente não pode entrar no modo de acomodação. É bom estar aqui, é bom comemorar, precisamos sim, mas entender que para chegar aqui foi com muito esforço, foi com muito trabalho, e essa equipe, a comissão técnica, os atletas, o nosso trabalho, ninguém está disposto a negociar tudo aquilo que foi feito até aqui, todo o sacrifício que nós fizemos para
chegar nesse momento, ter uma equipe mais equilibrada, posso afirmar para o torcedor corintiano que isso não será em nenhum momento negociado. A gente vai estar sempre cobrando, sempre querendo que as pessoas evoluem, que os departamentos evoluem, para que, como eu tenho falado, cada campeonato o Corinthians entre forte e faça valer toda a sua história e a camisa que tem. Fabinho, e o saldo desses 3 primeiros meses de Corinthians em 2025 é um título paulista que encerra um jejum longo sem grandes conquistas e também uma eliminação precoce na Libertadores que deixou escorrer pelas mãos do grande objetivo do torcedor, né? Visto esses 3 primeiros meses, onde o Corinthians pode chegar na temporada? Qual o patamar do Corinthians para 2025? Você falou de um ponto importante. A gente está aqui comemorando um título paulista, mas essa equipe também aprendeu com as derrotas. Você não se ganha o tempo inteiro. Existem outros adversários, outros concorrentes, como gosto de falar de outros clubes. Fomos eliminados de 2 Copas. Tivemos aí recentemente a questão da Libertadores e a gente aprende. A gente aprende quanto a clube, quanto a profissional, os atletas eles melhoram, a comissão técnica também. Esse momento é um momento para se refletir quando você também perde. E foi por isso que a manutenção dos atletas, a manutenção do trabalho foi super importante para que chegássemos aqui hoje. Então hoje estamos comemorando um título paulista. Olhamos para trás e vimos que tínhamos a possibilidade, né, de já ter conquistado alguma coisa para trás, mas passou. E olhamos para frente, aprendendo com aquilo que foi feito, aquilo que na verdade que deveria ter sido feito não foi feito, fizemos aqui agora, e agora daqui para frente é entender que esse é o caminho de entrega, de qualificação de todos nós para que o Corinthians continue forte. Fabinho, por favor. Fabinho, você falou da manutenção e sempre falou que isso era um ponto crucial para a temporada e planejamento. Em junho da uma nova já. Como que você Manutenção do elenco, a gente vai bater nisso, é o nosso objetivo. A hora que se chegar, né, alguma coisa novamente concreta para que se pense, para que se fale sobre isso, é a nossa obrigação ouvir e tentar entender. Todos esses atletas, eles têm demonstrado, eles falam a intenção que todos eles têm de permanecer com a gente, e algumas ações claras quanto a isso já aconteceu. Um exemplo disso tudo recentemente é o próprio Garro. Teve a proposta, ele mostrou todo o seu envolvimento com o clube, permaneceu e ontem nos ajudou, foi coroado com esse título. Então, a janela está se aproximando em algum momento, mas vamos esperar acontecer, entendendo aquilo que for preciso. Se for preciso, alguma carência no elenco, certamente iremos atuar. Fabinho, especificamente sobre dois nomes, sobre essa perspectiva de permanência, né, de manutenção do elenco. Ontem o Pedro Silveira, no gramado, falou sobre já ter um início de conversa ou algo nessa linha para uma renovação de contrato do Memphis Depay. Eu queria saber, né, quantas anda isso. E a outra questão sobre o Thales Magno. O Thales Magno, inclusive, até brincou falando que não sei o que falta para eu permanecer. Afinal, o que falta para o Thales Magno renovar até o fim do ano? Thales, detalhes burocráticos, né? Já existia uma cláusula, o Corinthians já acionou, temos uma conversa com o clube, agora a conversa é com a Liga. Eles têm lá, né, o tempo deles, e o jogador já demonstrou todo o interesse em permanecer, o Corinthians também, então tá tudo favorável, né, para que tão logo a gente anuncie essa permanência do Thales. Sobre o restante de outros atletas do Memphis, por enquanto a gente vai aguardar mais algumas outras reuniões que precisamos ter. Agora, é claro, o Corinthians vai sempre querer, né, que esses atletas permaneçam. Memphis, Yuri, Garro, Hugo. Esse elenco que está sendo montado no Corinthians é um elenco que nos dá muito orgulho. Uma galera que trabalha bastante, uma galera que está se envolvendo
estou observando, né, como que essa equipe está com uma sinergia muito grande com o torcedor, e isso faz muita diferença. Quando você entende o cenário que você está, né, tão rápido como essa equipe está entendendo, certamente isso se cria um clima favorável. É claro que não é somente isso, precisamos continuar trabalhando para que a cada jogo a equipe melhore e certamente melhorando a equipe, os resultados surgirão e aí estaremos muito próximos dos nossos objetivos.